Boa tarde, turma de Sociologia do Turismo. Hoje a nossa aula vai pegar a partir do princípio que paramos, né? Paramos na teoria dos pseudo-eventos de Bush, a primeira grande tradição dos estudos da Sociologia do Turismo. Então, hoje a gente continua com essa tradição dos estudos da Sociologia do Turismo, abordando a segunda grande tradição, segundo os sociólogos Cohen e Dan, que é Dean McKenna, com a teoria da autenticidade. Vamos lá para a apresentação. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tela compartilhada. Vamos para a apresentação. Então, a teoria da autenticidade de Dean McKenna, que já vimos de uma forma assim bem resumida, não é, quando abordamos as principais tradições qualitativas na sociologia do turismo, ela faz uma transição da macrosociologia para a microsociologia no turismo. Ela vai abordar, por exemplo, ela vai gerar estudos de comportamento, de atitudes e motivações de grupos específicos e classes sociais. Todos esses estudos que vocês vão ver, por exemplo, nas disciplinas de marketing turístico, ou nas disciplinas de gestão de projetos, ou de planejamento turístico. Então, vejam que essa teoria de McKenna, ela foi, assim, um ponto de partida para várias outras teorias e vários outros estudos no âmbito do turismo, não somente da sociologia. Enquanto que Burstyn aborda a sociedade americana moderna como um todo, McKenna se situa na corrente neo-durkheimiana, ao considerar o turismo como um rompimento da vida cotidiana. Ou seja, ele vai utilizar os conceitos de anomia do sagrado que Durkheim utilizou para o turismo, né? O turismo como esse rompimento da vida cotidiana repleta de valores sociais específicos. O turismo como uma forma de peregrinação moderna, não é mais aquela peregrinação religiosa, mas esses mesmos traços, esses mesmos rituais da vida religiosa são traduzidos no turismo, de certa forma, né? Não mais a centros religiosos, mas a centros turísticos, a atrativos turísticos. Então, a autenticidade é a peregrinação para McKenna. Para McKenna, a autenticidade é um valor básico da cultura moderna. Isso porque as sociedades modernas, ou seja, as sociedades de hoje em dia, elas são fragmentadas. Existe uma perda de valores devido à grande fragmentação, ao excesso de informações, à perda de valores familiares, porque as cidades incharam, né, tem gente demais, então isso leva a uma espécie de alienação, ou seja, você tem uma desconexão com a sua cidade. É comum pessoas morarem em um edifício e não conhecerem os seus vizinhos, há uma desconexão. O que antigamente você vivia numa cidade, numa vila, aliás, num vilarejo, se conhecia todo mundo, não é verdade? Ou ainda hoje, em pequenas cidades no interior, isso acontece. Todas as famílias se conhecem, até compartilham festas, quando se faz um casamento, toda a cidade tem que ser convidada, porque senão alguém vai ficar com raiva, não é? Isso leva a uma agregação. Quando isso se perde devido ao inchaço das cidades, ao trânsito de pessoas vindo de diversos lugares diferentes, vejam que Natal recebeu uma grande imigração de pessoas vindo do sul do país, sul-sudeste do país, então isso leva a uma perda de valores, a uma desagregação social e leva, consequentemente, a uma alienação. Você perde a conexão, perde o laço, perde a identidade com aquele local onde você vive. Um outro ponto que McKenna também aborda com relação à autenticidade e à peregrinação é que a modernidade museifica o pré-moderno e o comercializa. Quer dizer o quê? Então, como se perdeu esses valores, nós buscamos cada vez mais valores do passado, né? Ter alguma coisa para que ao qual se agarrar, a qual é, como se quiséssemos buscar autenticidade em algo que se perdeu, geralmente em épocas passadas, ou em valores tribais, ou em valores de sociedades tradicionais. Nós achamos interessante isso, hoje em dia, porque é um valor que está em falta no mercado. Veja só, isso é uma coisa que o turismo transforma em mercadoria, e imediatamente quando se percebe que existe um interesse por isso, se transforma em um atrativo e se cria um museu sobre isso. Então, por isso que
McKenna dizia, afirmava que a modernidade museifica o pré-moderno, ou seja, aquilo que veio antes no tempo, e transforma em um produto para ser comercializado. Dessa forma, os atrativos se tornam centros turísticos da peregrinação moderna. Essa foto é interessante e mostra, essa uma espécie isso que a gente estava falando, não é, de peregrinação a atrativos, por parte de todo mundo, até de pessoas que são famosas, né, como o casal, Jay-Z e Beyoncé, que vão no Louvre e vão tirar selfie na frente da Mona Lisa como todo mundo, né. Você vir a Paris Ir a Paris, não visitar o Museu do Louvre e não tirar uma foto na frente da Mona Lisa é como se você não tivesse ido a Paris. Tem que cumprir esse ritual de peregrinação aos aos centros modernos de peregrinação, centros seculares de peregrinação, que são os atrativos. Se você não cumprir com esses requisitos, é como se você não tivesse feito essa viagem, como se ela não tivesse valido de nada, não é. Então isso aí McKenna explica, uma vez que o homem moderno se encontra alienado do seu próprio mundo, inautêntico e superficial, ele busca autenticidade em outras épocas, em outros lugares diferentes dos seus, e paga tributo a esses valores de outras épocas que são mercantilizados, são transformados em produtos, em mercadorias e vendidos como tal. Mas esse problema de você, a partir do momento que se transforma um atrativo ou um valor do passado, um valor cultural, um patrimônio, em uma mercadoria, é verdade que perde um pouco da autenticidade, porque não está mais ali apresentado de forma espontânea, mas isso, segundo McKenna, não é culpa do turista. O turista ele busca essa autenticidade. Mas a partir do momento em que o local, os residentes percebem que existe esse interesse, eles preparam isso para poder atrair turistas, e aí, né, a culpa, na verdade, é do desenvolvimento estrutural do turismo, não é do próprio turista. Então ele McKenna vai fazer a seguinte afirmação: "Nenhum dos relatos da minha coleção", ou seja, ele fez uma coletânea, coletou, vamos dizer assim, depoimentos de vários viajantes, né, nas suas pesquisas. Nenhum dos relatos da minha coleção apoia a afirmação de Bustin de que os turistas querem experiências superficiais e artificiais. Ao contrário, os turistas exigem autenticidade, assim como faz Bustin. Então, mesmo que ele não encontre, mas não é 100% autêntico. Mas os viajantes, de um modo em geral, não é sempre, mas de um modo em geral, eles querem saber se realmente essa Mona Lisa é verdadeira ou se não é uma cópia, por exemplo, não é verdade? Porque se fosse uma cópia, não teria, assim, tanto interesse em visitá-la. Foi a verdadeira Mona Lisa pintada por Leonardo da Vinci, então há esse interesse, mesmo que ela esteja ali toda preparada, com um vidro blindado, para poder as pessoas irem tirar uma foto dentro de um museu que cobra o ingresso, não é? Mesmo assim, ela tem um traço de autenticidade, porque é a verdadeira obra de arte de um gênio das artes. Então, vejam aqui o posicionamento oposto de McKenna com relação a Bustin. Bustin dizia: os turistas modernos não se interessam com autenticidade. McKenna diz o contrário: não, os turistas se preocupam com a autenticidade, eles buscam isso porque eles não encontram na vida cotidiana deles. E aí, para falar um pouco sobre um exemplo que eu gosto bastante desse exemplo, de se criar atrativos com relação a valores do passado, a transformá-los em museus e atrair pessoas que vão prestar tributo como se fosse um centro religioso. Existe esse festival de Jane Austen. Jane Austen, quem não conhece, é uma atriz, é uma autora inglesa, do século, acho do século XVIII, se eu não me engano, 18, 19, 18, 18 e 19. 1700, 1800, que escreveu várias obras-primas da literatura inglesa e quiçá da literatura mundial, como Persuasão, como Orgulho e Preconceito, como Razão e Sensibilidade. Vocês devem ter, pelo menos, visto algum dos filmes que já foram realizados com base nas obras de Jane Austen. E aí, Jane Austen, ela viveu durante um tempo da sua vida na cidade de Bath, na Inglaterra, que é uma cidade balneária que tem umas águas termais. Inclusive, ela baseou um dos seus romances, que é Persuasão, nessa cidade. Jane Austen é considerada a Shakespeare, a versão feminina de Shakespeare, então para vocês vejam como ela foi uma autora muito importante. E como tem muitos seguidores, muita gente que adora Jane Austen, essa cidade, que ela é turística, ela organizou vários atrativos baseados em Jane Austen, na casa onde ela morou, nos lugares que ela frequentou,
os lugares onde ela poderia ter, quer dizer, hospedagens, o estilo da casa que Jane Austen habitou em Bath, e eles fazem também todo ano, se eu não me engano, no mês de agosto, um festival de Jane Austen para os fãs, com um baile, onde as pessoas vão vestidas a caráter. Então vejam toda aquela questão do aspecto lúdico que é ressaltado, né, principalmente na teoria de Turner, que é a terceira grande tradição que a gente vai ver, né, de reversão de valores sociais, de você ver uma vida diferente da sua, mas que McKenna também teve essa intuição ao captar isso. Ele dizia, as pessoas buscam isso, o diferente da sua vida cotidiana. O diferente, o que vai contrastar, é que vai ser o autêntico. Às vezes o autêntico não precisa ser algo que realmente existiu no passado, mas algo que contraste com a vida cotidiana, como pode ser o castelo da Disney, que não tem nenhum traço com a realidade, tem porque é baseado no castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, na Baviera, mas assim, o castelo da Cinderela não existe de verdade, o que existiu, os personagens não existem, né, são frutos da imaginação de Walt Disney, mas isso é quer dizer, Walt Disney foi uma figura histórica que realmente existiu, e os personagens dele criam fascínio e contrastam com a vida cotidiana, por isso que as pessoas vão para a Disney, é um dos principais destinos do mundo, se fosse talvez um país, estaria na frente, número um, como principal destino turístico do mundo, e não deixa de ser autêntico, segundo McKenna, porque a motivação das pessoas que vai visitar a Disney, das pessoas que vão visitar a Disney, ou que vão visitar Bath, para participar do festival de Jane Austen, essa motivação ela é autêntica, as pessoas estão buscando autenticidade. Então, a inautenticidade para McKenna, ela existe sim, não é na motivação do turista, não é? É no que ele vai encontrar. O que McKenna vai dizer que no turismo moderno, infelizmente, as pessoas hoje, nós não temos acesso a fenômenos culturais ou a paisagens ou muito raramente, vamos dizer assim, que estejam ali espontaneamente. Imagine se estivéssemos fazendo uma trilha no Rio Grande do Norte, é mais difícil ainda, mas vamos dizer, em Canguaretama, Goianinha, por ali, e chegássemos na aldeia do Catu, na reserva indígena do Catu. E aí não tivesse havido nenhuma preparação, eles nos convidassem, a gente passasse uma tarde e conhecesse a organização da reserva, etc. Isso seria uma viagem 100% autêntica, vamos dizer, um turismo 100% autêntico, porque nada foi preparado com antecedência, certo? Só que dificilmente isso vai acontecer. As pessoas, quando viajam, elas já buscam o autêntico, ou seja, o que contrasta um valor cultural ou um valor paisagístico, um valor natural de determinada localidade. E quando ela chega lá, aliás, antes de viajar, ela já vai contratar os serviços, porque já tem coisas, já tem passeios preparados para aquilo, já tem uma infraestrutura preparada para receber os visitantes. Então, isso aí já tira a autenticidade, é uma autenticidade encenada, segundo McKenna. Então, para McKenna, os modernos não acham a realidade na linha de frente dos seus destinos turísticos, mas a descobrem nas regiões dos bastidores. Então, os turistas modernos sempre ficam tentando chegar nas regiões dos bastidores, quando eles, por exemplo, evitam de se hospedarem num hotel, mas vão se hospedar num apartamento, né? Eu quero vivenciar a vida de um local e no supermercado, né? É uma tentativa, mas sabendo que esse apartamento já está disponível para locação numa plataforma como Airbnb, então já tem toda uma preparação, toda uma encenação por trás. É difícil, é isso que McKenna vai falar a seguir. À medida que o direito dos turistas de olhar o interior dessas regiões dos bastidores, à medida que o direito dos turistas de olhar o interior dessas regiões dos bastidores, esses se tornam institucionalizados. Acho que teve um probleminha, desculpe, nessa transcrição. À medida que se percebe o interesse dos turistas de olhar as regiões dos bastidores, de passar da linha de frente, né, de tentar realmente chegar no autêntico, eles se tornam imediatamente institucionalizados, ou seja, imediatamente existe uma preparação para receber esses turistas. Os locais, seja em autodefesa ou por interesses comerciais, buscam sempre antecipar-se e encenam a autenticidade dos bastidores para o consumo turístico.
Fazendo um comparativo entre Bushtin e McKenna, né? Para Bushtin, o turismo moderno era visto como ilusório, como pseudo-evento, falso, e para McKenna, o turismo moderno, ele é caracterizado pela busca pela autenticidade. Enquanto que para Bush, um turista expressa a inautenticidade da modernidade, ele nem se preocupa com o que ele vai visitar, ele só compra um pacote. Para McKenna, o turista personifica a busca pela autenticidade da vida moderna. Para Bustin, o turista, ao contrário do viajante de outrora, é um ser passivo que busca ilusões. Para McKenna, ser turista significa ser peregrino do mundo secular contemporâneo, prestando homenagem a atrativos. Para Bustin, os atrativos são de pouca importância para os povos hospedeiros, porém, são comercializados como produtos para os turistas. McKenna vai estar totalmente em desacordo com isso. Ele vai dizer que o turista busca atrativos autênticos, esses atrativos são símbolos sociais altamente significativos para os locais. Não necessariamente, pode ser que aconteça que os locais não deem valor, pode, mas a partir do momento, como vocês, quem estudou já a gestão pública do turismo, a teoria da invenção do lugar turístico, por exemplo, a partir do momento que existe um olhar externo que valorize aquilo que às vezes os residentes não valorizavam, imediatamente cria-se um valor local para aquilo, imediatamente cria-se essa consciência que deve se valorizar e proteger. Aliás, essa é uma das grandes, um dos grandes pontos positivos do turismo, né, que ele promove essa conscientização em direção da conservação, da preservação do patrimônio natural e cultural. Para Bushin, os atrativos são, em resumo, inautênticos, tidos como pseudo-eventos ou não lugares. Já para McKenna, o turista ele busca atrativos autênticos, busca ultrapassar o front desk, ou seja, a linha de frente, e atingir a região de fundo, supostamente autêntica. Contudo, essa inautenticidade ocorre, uma autenticidade encenada, mas que não é uma consequência do desejo superficial do turista pelo espúrio. É, por outro lado, uma consequência estrutural do desenvolvimento do turismo. Então, houve alguns progressos na teoria de Bush para McKenna, sim, né, os autores sociólogos Cohen e Den, quando eles fazem essa análise, eles dizem que McKenna teve uma abordagem mais científica, não foi assim tão científica, tão sistematizada, mas foi mais científica do turismo. Bush, ele desenvolveu muito pouco, né, naquele livro dele, em publicações muito esparsas, e uma visão muito subjetiva, ele não forneceu muitos indícios de pesquisa, que realmente ele investigou a fundo isso, foi mais uma perspectiva dele, digamos assim, um ensaio filosófico dele sobre a visão da modernidade da sociedade americana na época, na contemporaneidade, nos anos 60, que foi quando ele escreveu o livro. McKenna teve um impacto mais significativo sobre o estudo sociológico do turismo do que qualquer outro pesquisador antes dele, e uma aceitação muito maior do que Bustin, apesar de que, como vimos, né, vários sociólogos eles reproduzem o discurso de Bush, um discurso pejorativo a respeito do turista, quando eles fazem a distinção entre viajante e o turista. Existe uma ampla aplicação da teoria de McKenna em estudos quantitativos e qualitativos do turismo, que inclusive motivou a formação de várias tipologias de turistas, entre as quais vamos estudar a de Cohen. Então, Cohen, ele fez não só uma tipologia de turistas baseada em McKenna, ele fez também uma baseada em Bushing. A primeira que ele fez foi em 72, baseada na teoria dos pseudo-eventos de Bushing. Ele criou dois tipos de turistas institucionalizados, que permanecem dentro da bolha, ainda que o turista de massa individual saia mais dessa bolha turística, e dois tipos que não são institucionalizados, ou seja, que eles se deslocam para fora das empresas turísticas. Porque dessa forma eles, digamos, realizam viagens mais autênticas, um pouco mais próximas do que as viagens que eram realizadas na época do Grand Tour. Essa tipologia de Cohen, baseada em Bustin, reforça a busca de pseudo-eventos, das experiências ilusórias por parte dos turistas modernos, apesar de que ela multiplica a dicotomia de Bustin. Veja que Bustin, ele só contrastava o viajante da época do Grand Tour com o turista moderno. O viajante da época do Grand Tour, que era a pessoa, o turista autêntico, que buscava autenticidade, e o turista moderno, que é o viajante inautêntico, que não busca autenticidade nas suas viagens.
Cabe ressaltar que a categoria de errante ou mochileiro dessa tipologia de Cohen, que vamos ver a seguir, ela não é sinônimo do viajante da época do Grand Tour, tá? Mas é a versão moderna que mais se aproxima. Para Bustin, o viajante autêntico não existe mais, não tem mais como se voltar no passado. Vamos resgatar as viagens do estilo do Grand Tour. Não, não existe, não tem mais como se fazer isso, porque, perdão, você não tem mais como se mover para fora da instituição do turismo, ou seja, para fora do trade turístico. Não tem mais como se realizar nenhuma viagem sem contratar nenhum serviço turístico, sem contratar sem passar por nenhum tipo de agenciamento, ok? Bom, a tipologia é essa aqui. Então, tem dois tipos de turistas que são altamente inautênticos, né, que é o turista de massa organizado. Familiaridade muito alta quer dizer o quê? Aquela pessoa que não quer sair da zona de conforto de jeito, o mínimo possível. O máximo que ele sai é sair da sua cidade. Já é a saída da zona de conforto. Mas ele sempre fica nos hotéis, ou sempre fica numa excursão, ele não se aventura para fora das instituições, ele é altamente institucionalizado. As instituições entenda-se como o trade turístico, né? As empresas do trade turístico, da indústria turística. Então, em consequência, é um turista com autenticidade muito baixa, que sempre está consumindo pacotes de turismo de massa organizado em grupo. O segundo tipo é o turista individual de massa, que tem uma familiaridade alta, né, um pouco mais baixa do que o primeiro tipo, ele se aventura um pouquinho mais. Digamos, alguém que vai para um resort all inclusive como o Vila Galé, que tá tá tudo incluído, né, no Vila Galé, todas as refeições, as atividades, tudo. Mas digamos que ele ainda vai consumir uma atividade fora do Vila Galé, ainda vai sair, vai no comércio local, ele ainda vai fazer um passeio que não seja aquele oferecido, já incluído no que ele pagou para ficar no Vila Galé de Touros, mas de empresa local, vamos dizer assim. Então, ele se aventura um pouco mais para fora da bolha turística. Tem autenticidade ainda baixa, né, mas é um turista mais flexível. O terceiro tipo é o explorador. Aí já ele tem uma familiaridade baixa, é uma pessoa que realmente se aventura bem mais e procura viajar de uma forma bem mais independente. Então, ele é um turista bem mais autêntico. Apesar disso, ainda busca um certo conforto e segurança, por isso que ele fica assim no intermédio entre o turista que é altamente inautêntico e o turista que é altamente autêntico. Aí o turista altamente autêntico que mais se aproxima do viajante do passado, da época do Grand Tour, é o errante ou mochileiro. Totalmente aventureiro, busca contato com a população local, foge da indústria turística, foge dos serviços da intermediação do agenciamento, tem uma familiaridade muito baixa, ou seja, a pessoa que sai muito da sua zona de conforto e, em consequência, é um turista altamente autêntico. Essa tipologia de Cohen, que Cohen fez em 1972, baseada na teoria de Bustin. E aí, depois ele fez uma outra em 1979, baseada na teoria de McKenna, de busca pela autenticidade. Mesmo que o turista não encontre, mas existe em maior ou menor medida uma busca pela autenticidade, dependendo do nível de alienação que ele tem com relação ao local onde ele reside. Então, essas duas variáveis, alienação e busca pela autenticidade, é que vão determinar o tipo de turista que vai viajar, né, segundo essa tipologia feita por Cohen. Então vejam que a alienação do mundo moderno está ligada a uma perda de valores que faz com que essas pessoas busquem autenticidade em outro lugar. É dessa forma que elas se tornam turistas. Cohen, baseado em McKenna, vai introduzir os conceitos de centro, outro e centro eletivo. Esses são os três conceitos que causam um pouco de confusão. Centro é o local onde o turista reside. Outro é o local que o turista visita, é o destino turístico. Centro eletivo é um destino turístico no qual o turista gostaria de morar. Então, é um outro. O turista ele é tão alienado no local onde ele reside que ele acha que esse destino turístico é perfeito e é ali onde ele gostaria de morar. Esse é o centro eletivo. Ou seja,
Não é o lugar onde eu habito, mas é onde eu escolheria para viver, ok? O outro não é um centro eletivo, o outro é só o destino que a gente vai viajar, vai visitar e retornar para casa. Geralmente os turistas, né, o turismo já indica uma viagem circular, nós saímos do nosso centro, vamos ao outro e voltamos ao nosso centro. Geralmente a gente quer voltar para casa. Quando a gente não quer voltar para casa, quer morar naquele outro definitivamente, porque a gente não tem nenhuma conexão com o nosso centro, a gente se identifica mais com o outro, esse outro se torna o nosso centro eletivo. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então, para McKenna, o Cohen vai interpretar muito bem isso na tipologia dele. Quanto maior a alienação, maior a intensidade da busca pela autenticidade. Então, a tipologia de Cohen, baseada em McKenna, ela vai muito além da concepção de turista, né? O turista, na verdade, essa tipologia vai identificar vários tipos de viajantes, sendo que o turista de fato, digamos, o verdadeiro turista, ele ocupa uma posição intermediária entre os tipos de viajantes recreacional e exponencial. Vamos ver que tipos de viajantes são esses, né? Antes, uma observação aqui, o turista para McKenna, que é esse que eu acabei de falar, procura meramente uma experiência secundária da vida autêntica dos outros, sem, no entanto, adotar sua vida como seu próprio centro eletivo. Com toda a sua alienação, o turista de McKenna não procura abandonar a modernidade. Ele é o turista experimental por excelência, um observador que, apesar de preocupado com a autenticidade do outro que ele vivencia, não se identifica com ele. Então, vamos ver que tipos de turistas são esses, né? Que essa tipologia, essa teoria de McKenna, que inspirou essa tipologia, mostra bem a perspectiva neodurkheimiana, né? A busca pelo sagrado, você deixa de analisar meramente as tendências globais da sociedade para se concentrar em alguns valores, ainda na macrosociologia, tá? Mas alguns valores, assim, que são bem específicos a determinados grupos. Uns vão mostrar uma alienação mais forte, que vão torná-los quase peregrinos seculares, peregrinos do mundo moderno. Outros que não têm alienação nenhuma e que também não buscam muita autenticidade, que vão ser do tipo recreativo. Vamos ver aqui uma outra representação dessa teoria, dessa tipologia de Cohen, não é? Então, quanto menor o nível de alienação, menor vai ser a busca pela autenticidade, apesar de que vai ter algumas exceções. Quanto maior o nível de alienação, maior vai ser a busca pela autenticidade num local fora da residência habitual da pessoa e mais fortemente a pessoa vai se assemelhar com um peregrino. Vamos ver. Então, o primeiro tipo recreativo tem uma alienação muito baixa. A pessoa que está preocupada com a autenticidade, não necessariamente, né? Ela vai buscar ter experiências recreativas sem pensar muito na sua autenticidade. Voltando para o gráfico aqui, vamos ver o tipo recreativo, vejam só. A busca pela autenticidade muito baixa e o nível de alienação no centro também muito baixo, né? Então, isso aqui é um tipo de viajante. Para McKenna, não necessariamente o recreativo vai ser o turista médio, o turista mais comum. Ele vai estar aqui entre o experimental e o experiencial. O segundo tipo é o diversionário ou empírico, uma alienação baixa, logo ele não busca tanta autenticidade. Ele é um pouco alienado, assim, ele é menos, digamos, ele se identifica menos, um pouquinho menos com o centro dele do que o recreativo, mas mesmo assim ele não está buscando tanta autenticidade assim nas suas experiências turísticas. O terceiro tipo é o experiencial, que tem um tipo moderado de alienação, né, ele fica no meio termo, voltando aqui ao gráfico. Experiencial, acho que eu me enganei, vamos ver aqui, pode ser. Eu troquei, tá, pessoal? O terceiro tipo é experimental. É um nível de alienação moderada, mais ou menos o mesmo nível do diversionário, mas a busca pela autenticidade é bem maior. Bem maior. Veja aqui, na linha da busca pela autenticidade, o experimental está aqui. Esse aqui é o turista médio.
É um turista que vai buscar autenticidade, mas ele vai buscar também voltar para casa, buscar sempre voltar para o seu centro. Só ressaltando que nessa tabela aqui estão trocados, viu? Desculpem isso. Aqui é o terceiro, é o experimental. O quarto tipo é o que é o experiencial, que tem uma alienação já alta e que está procurando um centro eletivo. Não encontrou ainda, ele está viajando, 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 mas ele sabe que ele não queria mais morar na cidade dele, né? Não sabe ainda onde ele quer morar, mas está sempre buscando autenticidade em vários outros lugares. E o último tipo, que é o mais radical, é o existencial. Tem uma alienação muito alta, aquela pessoa que talvez sempre morou em outros lugares, em vários, talvez a família sempre se mudou muito, ele nunca teve, fixou raízes em um só lugar. Então ele tem uma alienação muito baixa com relação, muito alta com relação ao local onde ele vive, e está sempre buscando autenticidade com uma devoção tão grande que ele se assemelha quase a um peregrino. O peregrino é uma pessoa que é alienada, vamos voltar ao conceito de alienação, é a projeção do valor da autenticidade, a projeção de si para fora de si. Como assim? O peregrino religioso, né, o religioso, quando ele é alienado, isso aí a gente deve a essa teoria Marx, ele projeta para fora de si um mundo mais autêntico do que aquele no qual ele vive. Então, para ele, por exemplo, para um religioso, é, o paraíso é algo que é mais autêntico para ele do que o mundo terreno. Ou um centro religioso como a Aparecida do Norte é um objetivo de uma vida do que, e é mais real, tem mais valor do que a cidade onde ele mora. Do mesmo modo, o turista moderno ele se comporta. Ele, para ele, o destino turístico, geralmente ele tem um ou dois destinos turísticos em mente, alguns, um ou poucos destinos turísticos em mente, tem muito mais valor do que o local onde ele habita. Ele gostaria de morar naquele destino turístico. Então, aquele outro se torna para ele o seu centro eletivo. Ele é o protótipo do peregrino moderno. Né? Ressaltando que para McKenna, poucos turistas eles vão ser existenciais, né? O turista médio, ele vai ser o turista experimental. Um nível de alienação moderado e um nível de autenticidade, um nível de busca pela autenticidade também moderado. A maior parte dos turistas vão se concentrar aqui. Quais são as críticas à teoria de McKenna? Né? Primeiro, ele não fez uma diferença muito clara entre turismo e peregrinação. Não fica muito claro. Todos os turistas buscam, ele também colocou como todos os turistas buscam autenticidade, apesar de não ser 100% verdadeiro, nessa tipologia que Cohen elaborou, ele mostra isso, né? Mas McKenna, ele ressaltou muito mais a busca pela autenticidade, justamente para se contrapor a Bustin, e esse perfil que ele criou, que não foi também muito sistemático, assim, ele coletou depoimentos, mas não foi, assim, uma coisa muito, seguindo uma metodologia muito bem estabelecida, ele acabou por ser uma caricatura positiva da imagem negativa imprimida por Bush. Outra coisa que McKenna também não ressaltou muito, isso aí foi Cohen que fez isso na tipologia dele, nem todos os turistas vão buscar autenticidade com igual intensidade, sejam eles alienados ou não. Outra crítica também que se faz é que a caracterização de McKenna do turista foi muito global para ser realista. A autenticidade é um fenômeno dinâmico, emergente, não é algo estático, portanto, as atrações encenadas de hoje podem se tornar as atrações autênticas de amanhã. Essa é uma observação de Greenwood, 82, que McKenna não levou em consideração. Por exemplo, digamos que nós tínhamos em Natal os Astrais, que era uma boate onde se faziam danças autênticas, né, supostamente autênticas de Natal. Existem danças de Natal que não são, que estavam ali representadas, que não são autênticas, como a gafieira, como o samba mesmo, não é autêntico de Natal. E outras danças que eles talvez tenham resgatado do passado, mas que não são dançadas exatamente da mesma forma. Porém, com o passar do tempo, os valores vão se, muitos valores culturais vão se modificando e aquelas representações ali, elas engessam, apesar de inicialmente não serem autênticas, elas acabam engessando, acabam mantendo aquilo ali e aquele valor que foi mantido, ele acaba se passando como autêntico no futuro. Deu para entender? Um outro exemplo.
Nós vamos construir um prédio hoje, o prédio, vamos construir, vou dar um exemplo bem que aconteceu, foi construído nos anos 50, se eu não me engano, 50 e 60, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Vejam, 50, 60, é recente, não é? Foi quando o Rio de Janeiro foi com o Cristo Redentor? Foi nos anos 60, se eu não me engano, final dos anos 50, início dos anos 60, estilo Art Deco. E não tinha nada a ver. Qual é a relação que tem com a cultura do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor? Diretamente nenhuma, fora o fato de que talvez uma maioria seja católica ou seja cristã, não tem nem nada, inclusive o artista que criou foi um artista francês, num estilo francês, que é o Art Deco. Então, inicialmente, nenhuma relação com valores autênticos do Rio de Janeiro. Mas, com o passar do tempo, o Cristo Redentor se tornou um dos símbolos do Rio de Janeiro, talvez o principal símbolo. Hoje em dia é um atrativo autêntico do Rio de Janeiro. Então vejam que quando surgiu não tinha nada a ver com autenticidade. Vejam quando se construiu o hotel Burj Al Arab em Dubai, aquele que tem uma forma de vela, que é um dos hotéis mais altos do mundo, já foi, né? Depois foi ultrapassado por um outro prédio em Dubai também. Ele não tem nada a ver com autenticidade, nada a ver com os valores locais, mas se tornou símbolo de Dubai e hoje é um atrativo autêntico. Então é isso que McKenna também não levou em consideração isso, quando ele falou da autenticidade encenada. A autenticidade encenada de hoje pode se tornar uma autenticidade realmente autêntica de amanhã. Bom, e assim finalizamos a segunda grande tradição dos estudos da sociologia do turismo, baseada na teoria de McKenna. A próxima teoria que vamos ver é aquela baseada, a grande tradição baseada na teoria de ritual de peregrinação, turismo como ritual de peregrinação de Victor Turner. Mas antes, vamos estudar na próxima videoaula os estudos, alguns dos estudos cíclicos do turismo que se concentram na tipologia de turistas e que vão ajudar o marketing turístico, por exemplo. Então, são estudos de ciclo de vida ou de tipologia de turistas que surgiram das teorias de Boston e McKenna, principalmente, e que vão representar a contribuição da sociologia para o planejamento turístico, a gestão de destinos e o marketing turístico. Até a próxima videoaula, pessoal.